Cláudia. Então, vamos começar mais uma aula aí do nosso curso sobre os planetas. O assunto de hoje é o planeta Vênus. É o planeta muito famoso dentro da astrologia. Normalmente, quem entende um pouquinho mais, além do signo do Sol, do ascendente e tudo mais, sempre fala muito da Vênus. A Vênus, ela representa muito a natureza do ser humano, porque a Vênus que rege a nossa vida material, rege o dinheiro, rege o amor, e são assuntos que aqui na terceira dimensão são muito badalados, né? São muito próximos da nossa vida, né? Da nossa energia. E se a gente for ver realmente o planeta mais próximo da Terra é Vênus, né? E a Vênus, o próprio símbolo, ela já demonstra essa questão da manifestação da consciência na matéria. E se a gente for ver o símbolo da Terra, que é um círculo com uma cruz no meio, são planetas quase que irmãos, né? A Terra e a Vênus. A diferença aqui no símbolo da Terra, a cruz está no centro do círculo e na Vênus a cruz está embaixo. Isso significa que a Terra ela é muito mais no sentido de solidificar e de trazer para o lado palpável da consciência, e a Vênus é muito mais de manifestar isso materialmente falando, porque ela manifesta para baixo, né? A cruz está apontada para o nosso plano terrestre. Tá? Por isso também, e como aqui está nas palavras-chave, a Vênus fala dos valores. Valores são nada mais, nada menos do que filosofias, do que atributos que a gente consegue distinguir, abstrair através dos nossos sentidos. Então, é utilizando o nosso tato, a nossa visão, a nossa audição, que a gente passa por uma determinada experiência na nossa vida e entende essa experiência como algo sensível. A partir daí, a gente forma um valor. Porque uma pessoa que, por exemplo, tem a privação de um sentido, aquele universo que aquele sentido pode abrir para ela não existe para essa pessoa, né? Por exemplo, você tentar explicar o que é a cor roxa para uma pessoa que nunca viu nada, uma pessoa que é cega, que nasceu cega, não enxerga nada, né? Como que eu vou explicar esse valor, esse atributo, esse conceito do roxo para uma pessoa que nunca viu as cores? Então, os nossos valores pessoais estão diretamente ligados aos nossos sentidos. A Vênus também fala de magnetismo, e principalmente quando a Vênus está retrógrada. Por quê? A Vênus puxa, né? Quando o planeta está retrógrado, segundo o Marty Schurman, ele diz que o símbolo é invertido. E a Vênus de cabeça para baixo, quando eu coloco, já vamos avançar já. Eu programei uma aula, mas o Urano está rindo da minha cara hoje. Então, quando a Vênus está retrógrada, o que vem primeiro é a manifestação. Depois passa aquilo para a consciência, para a mente racional. Então, o lado magnético de Vênus, ele está nesse processo alquímico aqui. Ele traz para dentro, ele traz para si, ele puxa, né? Aqui, a Vênus, ela está mais só manifestando, tá? A atração, né, está ligada ao magnetismo, ao equilíbrio, porque tem a ver com a justiça, e aí tem também muito mais relação com Vênus de Libra. Se vocês repararem,
lá na nossa apostila, eu coloquei como que funciona a Vênus de Touro e a Vênus de Libra, tem essa diferença, né? A Vênus eólica e a Vênus telúrica. Então, a questão do equilíbrio e da justiça, que tem a ver com essa harmonia, ela está muito mais ligada à parte eólica da Vênus, que tem a ver com Libra, que tem a ver com a balança, né? Os prazeres. Prazeres remetem tanto à parte telúrica da Vênus, quanto à parte eólica. Por quê? Existe o prazer material, físico, de você comer uma comida muito gostosa, por exemplo, e também existe o prazer intelectual, de você ler um livro que faz você ter um vislumbre, faz você lapidar um valor, faz você criar um juízo de valor. Então, existem formas e formas, né? A beleza também tem as duas dentro do arquétipo de Vênus, né? E depois até tem uma comparação com Netuno, porque existem ainda outras belezas sutis netunianas, né, que a gente falou lá na primeira aula, mas dentro de Vênus a gente encontra a beleza material, que é representada aqui na parte da cruz, da terra, de touro, e a beleza sensorial, a beleza intelectual, que é representada pelo círculo, desculpe, pelo círculo da Vênus, que é a parte mais eólica, né? Lembra que a gente falou dos três grandes planos da existência, né? O grande plano mental, o grande plano material. Aqui repetiu, né? Amor, não, acho que amor ainda é tanta palavra para Vênus. Vênus é o conceito, né? O próprio conceito. Então tem um monte de palavras para Vênus, né? Então, a beleza, a arte, né? A arte, o que que é? É a manifestação, a expressão palpável de uma ideia, de uma mente. Então, a arte, ela passa pela Vênus, né? Ela é regida por Vênus. As decorações, que trazem harmonia, que trazem equilíbrio, que trazem magnetismo, que agradam os sentidos, as decorações, né? A questão estética tem tudo a ver com a Vênus. Tanto a estética física, quanto a estética comportamental. Então, o que são bons modos? Uma coisa venusiana, né? Na UFABC, inclusive, a gente tem uma matéria do direito que se chama Ética e Justiça, né? O que é você ser ético? É você manter ali as relações em harmonia, né? Em equilíbrio. Então, é bem venusiana essa matéria, né? Então, também os sentimentos, assim como a Lua, né? A Lua e a Vênus são da mesma classe de planetas, os planetas abstratos, absorvedores, então a gente vai encontrar conceitos em comum entre eles. O bem-estar, que tem a ver com equilíbrio, harmonia e tudo mais. O conforto, né? Muito mais no sentido material, quando a gente fala, por exemplo, do conforto que Touro busca, por exemplo, de comprar um sofá, de investir um dinheiro a mais no sofá, porque aquele sofá é bom, porque sabe que aqui vai chegar do trabalho cansado, vai sentar naquela poltrona, que é a poltrona dele, que é feita, ele já tem o formato do corpo dele, então esse é um conforto, né, da terra, de Touro. E também tem o conforto de você estar ao lado de pessoas, ao lado de ideias, ao lado de valores que são compatíveis com os seus. Aí é o lado eólico da Vênus. A alimentação, né? Isso aí é tão meme, né? De Touro que nem precisaria estar essa palavra aqui. Todo mundo já sabe desse meme. O amor, né? Que é a manifestação, a expressão de um sentimento, de uma ideia. O desejo, como a gente falou na primeira aula, né? O desejo, quem gera o desejo é a Vênus.
quem corre atrás do desejo, quem vai lá conquistar o desejo, é Marte. Por isso que lá na apostila está escrito que quem tem Vênus em signos de fogo, normalmente são pessoas que tomam atitude já. A Vênus, ela fica com as armas de Marte, né? É como se a Vênus estivesse pronta para tomar atitude também. Então, são pessoas mais impulsivas no amor e tudo mais. A abundância, a fartura, a gente costuma, o dinheiro, os bens e posses, né? Abundância e fartura, seja a questão material, de dinheiro, os bens e posses, ou seja, a questão de você ter boas companhias, de você ter boas relações, né? E tudo mais, tá? A Vênus tem a ver com as nossas necessidades básicas e fisiológicas, porque nós sentimos prazer ao realizá-las, né? Quando a gente está muito apertado, vai no banheiro, bem-estar. A gente está com muita fome e almoça, bem-estar. Sexo, né? Amor, a atração ali, quando concretizado também, quando concretizado da maneira correta, né? Também bem-estar, né? E por aí vai. Então, Vênus, regente de Touro e de Libra, elemento, consequentemente, terra, ar, que é aquele esqueminha que a gente já viu da estrela de Davi, né? Esse é muito louco, né? A simbologia, então, como a gente já falou nas aulas anteriores, já está fixando bem isso, acredito, né? A gente sempre bate muito nessa tecla, né? A Vênus, então, aí eu vou ler um trecho aqui do Martin, quando ele fala da simbologia da Vênus. Vênus, regente do amor, da beleza e da harmonia, é simbolizado pelo círculo do espírito. Aqui eles utilizam o espírito para se referir ao grande plano mental, tá? Mas não é o espírito segundo o Caibalion. Segundo o Caibalion, o espírito, o plano espiritual é a meia-lua, tá? Só para não confundir. Sobre a cruz da matéria. Aqui, o espírito do ser humano verte em expressão na forma, criando, assim, vida. Por isso que Vênus também tem a ver com a sexualidade, né? Quando a forma é criada a partir do espírito, torna-se algo lindo, olha aí a arte. Uma vez que tudo que o ser humano cria e emana de sua natureza é etérica. Através de Vênus, a beleza, a harmonia, o amor no espírito do ser humano podem encontrar o seu caminho para dentro da matéria. Então, o que une todo esse lado que só é possível a gente conhecer através da nossa mente, todo esse lado abstrato, ele só se conecta da matéria porque existe a Vênus. Até o próprio Mercúrio, você fala assim, não, mas o Mercúrio não é a comunicação, ele também não manifesta? Manifesta. Mas se a gente for olhar o símbolo da Vênus, o Mercúrio só existe porque existe a Vênus. Se não tivesse um conceito desse, não existiria o Mercúrio, né? Então, a Vênus, ela está dentro do Mercúrio, né? A arte, ela só passa o que está sendo sentido porque ela é uma comunicação, tá? Então, a gente vai encontrar semelhanças entre Vênus e Mercúrio, por mais que seja meio estranho falar isso, né? Na primeira mão, assim, né? Então, como eu coloco aqui, a mente racional e consciente, a absorção racional mental. Então, tudo que se chega para a gente pela meia-lua de Mercúrio, todas as ideias, os insights que chegam até a gente, eles passam pelo nosso filtro mental. A gente só sabe que existe o lado lúdico, o lado da meia-lua, porque nós somos um círculo absorvendo todos os ângulos da existência. Então, a gente só sabe, a manifestação
espiritual. A gente só sabe que ela existe porque existe o círculo. Então, né, a absorção racional e mental dos acontecimentos, palpáveis ou não, nosso senso crítico. E como isso se manifesta da mente no mundo físico. A expressão na forma é a própria criação. Por isso que Vênus tem a ver com a figura maternal também, tá? Seria ali tipo uma lua cheia, vai. Ou até uma crescente. Bom, então esse é o símbolo, a simbologia da Vênus direta. E retrógrado? Retrógrado inverte. Então, como Martin Schurman coloca no texto, eu vou ler para vocês não precisarem ler depois, que vocês estão na correria. Quando Vênus é retrógrado, esta progressão, como Mercúrio, torna-se invertida. E aí o ser humano depende da forma para ativar o seu espírito. Assim, se o lado material da sua vida é contraditório às suas experiências com a forma em encarnações passadas, ele tende a permitir que o espírito negue tudo que existe na realidade. Então, é um posicionamento poderoso, porque as ideias, o campo de cima, né, do alto, aquilo que vem de cima, então a conexão com o divino, a conexão espiritual e tudo mais, para uma pessoa que tem a Vênus retrógrada, é muito mais fácil de compreender. É como se esse conceito já viesse pronto. Lembra até um pouco de Urano, né? Inclusive, o pai de Vênus na mitologia é Urano. Né? Então, é como se fosse, já vem pronto aquele conceito para essa pessoa. Só que isso pode fazer com que a pessoa entre numa profunda crise existencial, porque a manifestação da existência dela na matéria é muito diferente do que ela percebe como manifestação espiritual. E então, como o autor coloca aqui, ela tende a permitir que o espírito dela negue o que existe na matéria. Então, são pessoas que podem ter uma tendência a romper com a realidade. Aí já mistura até com um pouco de Netuno, que é o planeta irmão de Vênus também. Com todos os retrógrados, a forma ou a parte material de sua vida é dominante, pois o indivíduo continua tentando entender tudo a respeito do karma que, em encarnações passadas, cristalizou em matéria. Então, a questão da somatização aqui também vem com tudo, né? O indivíduo com Vênus retrógrado, ao invés de agir na vida, reage a ela. Então, tendência a ser mais reativo. É importante entender que a meia-lua da alma está ausente no símbolo de Vênus, e por esta razão, Vênus é atribuído a uma parte muito pessoal da natureza harmonizante do ser humano. Enquanto Netuno, que tem a meia-lua da alma, permite que o ser humano experimente toda a beleza de sua origem cósmica, que é a diferença das belezas que a gente vai ver num dos próximos slides aí, que agora eu não lembro qual, mas está mais para frente. Tá? Então, olha só que bonito, né? Justamente por não ter a meia-lua da alma, é que ela é muito compatível com o nosso mundo material. O que o nosso mundo material é? Vários egos, vários círculos, vários indivíduos na matéria, na cruz. É isso. Vênus traduz muito bem os impulsos mais materiais, assim, né? Os desejos mais materiais do ser humano, né? E aí, a pessoa que tem a Vênus retrógrado, ou ela vai reagir a isso de uma forma brusca, no sentido, vou romper com o mundo material,
ou ela rompe totalmente com o mundo da meia-lua. Tá? Porque para ela já não tem a meia-lua na Vênus dela. A Vênus ainda está de ponta cabeça. Então, tem essa questão aí, tá? Então, ele escreve mais um pouquinho, mas eu não vou ficar lendo, não. Acho que já deu para ter uma ideia aí, já deu para entender bem do que se trata a Vênus retrógrada. Então, mais uma vez, como a gente já falou, né, diversas vezes, mas também para continuar fixando, porque isso é importante, principalmente na hora de entender qual planeta é compatível com qual planeta, se uma quadratura ou um trígono entre eles vai ser maléfico ou não, e tudo mais, tá? Então, parte telúrica, touro, é manifestadora da experiência concreta da Vênus, a colocação dos valores na prática. A parte telúrica de Vênus é representada pela cruz. E a parte eólica, Libra, é manifestadora da mente consciente, da origem das expressões artísticas, ligada à parte mais sutil de Vênus, representada pelo círculo. Então, a arte da Vênus de Touro é uma escultura, é uma dança, é uma pintura, é uma ikebana. Não sei se você sabe o que é ikebana, eu não sei se a Ana sabe também, vou explicar, caso alguém não saiba, né? Você pega flores e monta uma arte com essas flores, né? É como se fosse uma arte mesmo, só que tem todo um teor espiritual. Tanto que na Ikebana, uma das bases, assim, das regras, é você decidir 3 pontos da Ikebana, 3 flores maiores, ou 3 plantas ali que você vai montar, que sejam representantes do Sol, da Lua e da Terra. E aí tem uma posição certa para você colocar eles, né? E aí a Ikebana, ela não precisa ser simétrica, mas ela tem que ter uma harmonia entre esses 3 fatores. Olha que lindo, é muito Vênus. E isso aí tem a ver com touro, porque está mexendo com elementos materiais. Agora, uma música é som, aí já tem mais a ver com Libra. Aí a dança depende do tipo de dança. É uma dança com movimentos mais leves, tipo o balé, já é uma dança com leve tons de Libra, né? Agora, é uma dança com os movimentos mais bruscos, mais agressivos, aí já é uma dança mais raiz de touro mesmo. E por aí vai. É legal esse tipo de coisa, porque aí, a partir de agora, é um exercício bom que eu recomendo que vocês façam no dia a dia de vocês, observar as situações na rua e tentar entender quais são os planetas regentes daquela situação. Depois que viu aquela situação e entendeu os planetas regentes, tentar entender as sub-regências, né? Então, por exemplo, comunicação. Comunicação se dá através da fala. Então, é uma comunicação 100% ar. A comunicação pelo olhar já é uma comunicação, Mercúrio, sempre comunicação, mas muito mais da água, né? Muito mais misterioso, muito mais lúdico, abstrato. Então, a comunicação Libras, sinais, muito mais terra, né? E aí você vai vendo, isso é bacana, é um exercício bom para fazer no dia a dia, você pode fazer com, sei lá, estou esperando o busão, estou parado no trânsito, observa as pessoas, o que está acontecendo em volta, e tenta aplicar esses arquétipos em cima, esse exercício é ótimo, tá? Então, quando a gente junta os dois, a gente tem um equilíbrio. Então, esse é o famigerado slide que eu falei, né, gente? Esse aqui, então, como a gente já comentou na primeira aula e vem comentando,
Mercúrio, Vênus e Marte têm planetas irmãos, que são suas oitavas maiores, que são Urano, Netuno e Plutão. Então, o irmão, a mãe de Vênus, na verdade, na mitologia seria Urano, tá? O pai de Vênus, né? A gente pode dizer, então, que a mãe é como se fosse Netuno, né? Então, toda manifestação concreta do mundo mental só existe através de Vênus. É aquilo. Mercúrio, que tem os 3 signos planetários, ele só existe porque tem Vênus. Se não existisse Vênus, ele seria só o arco da alma voltado para cima. Ele seria uma lua, né? Não ia ter manifestação, não ia ser comunicação. Ia ficar só no abstrato, né? Então, a Vênus que faz o Mercúrio acontecer. Por isso que a arte também é uma forma de comunicar. Você mostrar para a pessoa que está vivendo. Vocês escutam racionais, vamos supor, né? Nasceu no Alphaville, nunca nem ouviu falar do que é desigualdade social. A pessoa escuta racionais. Assim, caramba, existe um mundo diferente do meu. A arte comunicou uma realidade. A arte passou uma informação, né? A importância do hip hop, né? Raiz, pelo menos, né? Então, a gente vê aqui, só existe através da Vênus. E o seu Netuno, portanto, toda manifestação concreta do mundo transcendental e ou espiritual só é manifestada, só é empírica, porque Netuno conecta isso diretamente na matéria através da cruz. Então, a Vênus manifesta tudo que é da mente. Netuno manifesta tudo que é do espírito. Vênus manifesta tudo que é consciente. Netuno manifesta tudo que é inconsciente. Os dois têm a ver com a somatização. Porque muitas vezes a gente somatiza para o nosso corpo coisas que a gente já sabe, né? Então, os dois conectam coisas não materiais com o mundo material. A gente pode dizer que a nossa percepção sensorial, então, tanto a física quanto a extrafísica, só existe por causa desses dois arquétipos, senão não existiria, seria só cruz. A gente ia ser bactéria, sei lá, não sei, a gente não ia ter consciência, né? Não ia ter senso crítico, não ia ter valores, né? Muito louco, esse tipo de reflexão faz a gente bugar a nossa mente, né? Então, ambos os arquétipos planetários conectam o grande plano material às esferas mais sutis, mental e espiritual, respectivamente. Ambos são regentes do amor, e aí você tem a diferença do amor romântico, da paixão, da atração física, da atração sexual, da atração romântica, a atração intelectual, né? A gente vai brincando com os elementos. Tudo isso aí é Vênus. Agora, como a gente falou na primeira aula, quando você sente compaixão por um morador de rua que você nunca nem viu na vida, a pessoa nunca fez nada para você. A pessoa, às vezes, não é atraente também. Então, por que que você sentiu aquilo? Ah, porque algum processo inconsciente seu foi ativado. Aí já é Netuno. Aí já é o amor universal. Por aí vai. Algo que aconteceu comigo esses dias voltando do trabalho espiritual. Peguei uma rosa, na minha cabeça eu ia pegar essa rosa para deixar aqui no meu altar, para oferecer para o baiano e deixar lá, né? Só que aí eu fui atravessar a rua aqui na frente da casa e tinha um morador de rua e começou a vir na minha cabeça, dar essa rosa para ele, dar essa rosa para ele, dar essa rosa para ele. Eu falei assim, imagina, eu vou dar a rosa, o cara nem me conhece, não. Cheguei a atravessar a rua e ia deixar para lá. Mas aí algo tomou conta de mim. Eu falei assim, não, vou entregar a rosa para ele. Depois eu virei, atravessei a rua de novo, entreguei a rosa para o moço e depois eu fui para casa.
Então, algo que extrapolou a minha razão, o meu círculo aqui, a minha consciência. Fui tomada por um impulso, recebi uma mensagem de algum lugar que eu não sei. O que essa Rosa fez com esse cara? Eu não sei. Só sei que era para eu entregar a rosa para ele e entreguei. Então, isso é Netuno. Quando extrapola a nossa racionalidade, a gente está falando de Netuno. Então, como a gente já falou, né, aqui a beleza ótica, a beleza física de Vênus, a beleza intelectual, né, as belezas palpáveis do mundo, como o Martin Schurman coloca aqui, né, a própria expressão mundana, né, onde não tem alma, só tem consciências e matérias, né, terceira dimensão. Então, tudo que é beleza relacionado a isso, tudo que é beleza que extrapola a terceira dimensão, beleza subjetiva, aí a gente está falando de Netuno. Tá? E aqui também se enquadra as belezas naturais, né? Por exemplo, a beleza do mar. Né? Por que o mar é bonito? É um monte de água. Por que a gente olha a lua e fala, nossa, que romântico? Ok, para de pedra que brilha, que bate a luz do sol nele, mas algo inconsciente dentro de nós é ativado, Netuno. E aí a gente tem os valores também, os valores intelectuais, materiais. Então, dinheiro, posses, casa, meu livro, que eu não empresto para ninguém, inclusive porque meu ascendente é touro, né? Meus livros, ninguém sai, né? Minha namorada, meu não sei o quê, meu celular. Isso aí, valores materiais. E valores intelectuais, então, meus ideais, eu defendo, eu acredito, né? Tudo aí, Vênus. E aí os valores espirituais, então, valores religiosos, por exemplo. Ah, eu não vou fazer com o próximo o que eu não quero que faça comigo. Pô, mas eu nem conheço o próximo. Não, mas eu sei que ele é meu próximo. Então, algo inconsciente em mim é ativado, né? Valores espirituais. Quem deve paga, quem merece recebe. A lei divina tarda, mas não falha. Né? Do tipo, não... Quando a pessoa ultrapassa o ego dela, né? Porque a pessoa poderia muito bem, né? Ao invés de falar assim, quem deve paga, quem merece recebe, falar assim, não, vou me vingar desse filho, né? Mas não, ultrapassa o ego, fura esse círculo aqui, já conecta direto com algo superior, né? Então, deixa. A pessoa colhe o que ela plantou, por ela, não precisa fazer nada, né? E por aí vai. Isso aí é tudo Netuno. Ah, e esse aqui é o mais legal. Eu não sei o que aconteceu, gente, que agora eu vou fazer meus slides e chega no último slide e me dá umas ideias, assim, de fazer uns símbolos, assim, diferentes, né? E aí eu trouxe esse símbolo aqui conceitual, né? Ele expressa muito algo que a gente pode encontrar quando a gente fala de Vênus direto, né? E Vênus retrógrado. Pode perceber que é bem parecido com Mercúrio também, só que invertido. E esse símbolo aqui parece também muito com o conceito de Urano, né? Só que Urano, a percepção é voltada para os lados, né? Para os arredores. Aqui já é voltada diretamente para cima, né? Então, juntando as duas percepções, né, você tem dois tipos de manifestação, tanto a captação da alma, que forma conceitos, que forma valores, e depois passa isso para a consciência, tanto uma consciência, né, que tem valores pautados numa percepção mundana.
Se a gente pega e junta esses dois aqui, aí a gente tem o círculo aqui, mais uma cruz aqui e mais outra para cá, né? Aqui na magia, a gente chama de tripolares, né? As ondas tripolares. O quê? Ixi. As ondas tripolares. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Não, acho que foi. Não sei se eu corri muito hoje, mas qualquer coisa a gente conversa mais um pouquinho olhando os mapas, né? Tem um trecho aqui sobre a Vênus que eu também já vou ler, para depois não ficar acumulando muita leitura para vocês, se vocês estão na correria. Eu sou um professor muito legal. Eu sou exigente, mas eu sou legal. Então, veja aqui, o Stephen Arroyo, ele também utiliza, né? Como Mercúrio, olha só, planeta Vênus representa um influxo, uma vazão de energia. E o seu posicionamento nos vários elementos é expressado na arma de dar e receber amor. Afeição, prazer sensual e atenção para com os outros. Por isso que a Vênus tem a ver com as relações. O elemento onde Vênus se encontra representa a maneira de apressar, apreciação e desvelo. Nossa, desvelo eu ainda não conheço, eu vou pesquisar. Em outras palavras, obrigado. A maneira como revelamos os nossos próprios sentimentos. Então, essa é a fase de efluxo do princípio de Vênus em ação. Mas a fase de influxo é igualmente importante. E aí a gente tem esses símbolos voltados para cima ou para baixo, né? Aqui já é um símbolo composto, né? A gente tem esses dois. Então, o efluxo, você manifestando os seus sentimentos, e os influxos, você absorvendo os sentimentos dos outros. Ah, mas eu não tenho Vênus retrógrado no meu mapa. Mas a Vênus retrograda aí, de tempos em tempos, e aí ela faz com que as pessoas fiquem mais receptivas, né? Busquem mais, queiram receber mais do que doam, tá? Uma característica de quem tem a Vênus retrógrado é essa. No extremo do desequilíbrio, isso pode gerar problemas, sim, mas não é porque a Vênus está retrógrada que vai, de fato, né, ser assim. Então, dúvidas até aqui? Eu não sei se eu corri muito, mas eu acho que eu consegui passar tudo o que eu precisava. Vamos para a segunda parte, então? Manda aqui no chat. Beleza. Então, Ana, quando você estiver assistindo a aula, eu estou finalizando a aula aqui, tá? Porque depois eu vou transformar essas aulas em aulas assíncronas, aí para preservar a identidade, imagem e voz aqui da nossa colega Alga, eu não vou colocar a parte do bate-papo e de dúvidas extras na aula gravada, tá bom? Então, quando você puder bater os horários, a partir da semana que vem a gente vai começar a aula às 8 horas, então se der tempo, você quiser entrar a partir das 9 horas, a gente já começa o bate-papo, se você quiser entrar nas próximas aulas, aí você acompanha com a gente a leitura de mapa e o bate-papo, beleza? Então é isso, obrigado, beijo, tchau!